Beleza, pessoal, vamos continuar o nosso estudo a respeito do, do livro da Epístola de Tiago, a epístola dedicada à igreja naquele tempo e ao nosso tempo também, devido à relevância dos seus ensinamentos. Nós estudamos na semana passada Tiago capítulo 4, versículos 1 até o 10, onde Tiago ele vai falar sobre o adultério que muitos de nós, igreja, muitos de nós cometemos na nossa relação com Deus, ou seja, nós temos uma relação e somos muitas vezes adúlteros no momento em que nós substituímos a nossa relação única e exclusiva com Deus com coisas que concorrem com Deus na nossa relação. E aí ele vai falar sobre levar a vida a sério, ele vai falar sobre a amizade no mundo, ele vai falar sobre a nossa dificuldade em escolher um lado, que ele não aceita ser dividido com nada e nem ninguém. Então, a relação com Deus tem que ser com Deus e com as coisas de Deus. As coisas que são fora de Deus, ele não tolera, certo? E aí nós vamos aqui para o versículo 11 e 12, que vai falar a respeito de julgamento, ou um hábito de julgar, e depois do 13 até o 16, onde ele vai falar a respeito da soberania de Deus em relação ao futuro, certo? Então, são coisas importantes para nós aqui. Versículo 11, ele vai falar o seguinte, que é mais ou menos a continuação aqui do que a gente estudou semana passada. Meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo ou julga ou está falando mal da lei e julgando-a. Pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas é alguém que a julga. Bom, irmãos, vamos ser sinceros. Isso aqui é uma das maiores dificuldades que nós temos. A nossa natureza humana, que a Bíblia afirma que é carnal, terrena e demoníaca, ela insiste em nos convencer a julgar as pessoas naquilo que é o nosso achismo, né? Naquilo que é a nossa conveniência, daquilo que é o nosso pensamento. Isso é um grande desafio, isso ainda está dentro daquele campo, né, de estudo a respeito de tentação e provação. Quando nós somos tentados a julgar os irmãos pela nossa ótica, nós estamos sendo tentados pelo diabo e não provados por Deus. Mas a Bíblia, ela não condena o julgamento. É importante que se diga isso, certo? Há coisas da vida humana que elas necessitam ser julgadas de acordo com os preceitos bíblicos. Por exemplo, a Bíblia fala que profeta tem que ser julgado. E tem que ser julgado não pelo que nós achamos que é certo, que é errado, mas segundo as suas obras. Se elas são condizentes com aquilo que é a obra de Deus e o chamar de Deus. Mateus capítulo 6 vai nos falar que nós seremos julgados com a mesma medida que julgamos. Então, Mateus ele vai colocar em nós um peso. Ele vai falar assim, ó, quer julgar? Julgue, mas a régua que vocês usarem para medir as pessoas será usada para medi-los também, né? Então, se você não quer que essa régua seja usada em você, não julgue para que não seja julgado. Mas Tiago ele vai falar a respeito do julgamento temerário. Ou seja,
o julgamento antes mesmo de nós termos o pleno conhecimento do que está acontecendo. Então ele começa falando, meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Então ele já coloca aqui a questão de más conversações. É uma grande dificuldade nossa, é uma grande dificuldade minha, é uma grande dificuldade de cada um de vocês. Nós somos tentados o tempo todo a fazer isso. Por isso, nós temos que escutar o conselho bíblico de Jesus Cristo lá em Lucas, capítulo 23, onde ele diz o seguinte, capítulo 22, desculpa, olhem, orem para que vocês suportem as tentações. Então, irmãos, eu estou falando aqui com toda a sinceridade do mundo de alguém que é humano e que conhece os meus amigos que são humanos. E que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos, porque isso aqui é um conselho muito duro que Tiago vai dar a respeito desse tema. Quem fala mal do seu irmão em Cristo ou o julga, ou está falando mal da lei e julgando-a. Pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas alguém que a julga. Aí Tiago fala o seguinte, se você acha que você tem competência para isso, então você está se colocando no papel de juiz. E no versículo 12, ele vai falar o seguinte, Deus é o único que faz as leis e é o único juiz. Então, Tiago ele vai começar a dizer aqui o seguinte, que aquele que acha que pode julgar o irmão segundo o seu achismo, segundo os seus conceitos, segundo aquilo que são as suas, o seu parâmetro, essa pessoa automaticamente ela está se comportando como se fosse Deus. Porque no momento que ela sucumbe a essa tentação, ela se acha no direito de julgar segundo o seu achismo e não segundo o que está acontecendo, não segundo a história completa daquele momento, mas segundo o que ele acha, e às vezes o que ele acha está muito distante, muito longe, né, do fato em si. E aí ele fala, o único que pode fazer isso é Deus. Só ele pode salvar ou destruir. Só Deus pode dar a salvação ou, né, julgar eternamente. Quem você, eu e vocês, quem você pensa que é para julgar os outros? Então, Tiago nos coloca no nosso lugar. Quem nós somos? Se nós somos pessoas que estamos submetidas à vontade de Deus, se nós somos servos prostrados diante do Pai, que é o único juiz e o único que tem o poder de salvar ou não, por que nós sucumbimos à tentação de julgar os irmãos segundo aquilo que está na nossa mente? Irmãos, essa é a nossa tentação. E nós temos que lutar com ela todos os dias, porque isso faz parte da nossa natureza. Quem diz que seria fácil? Quem diz que é fácil não tem conhecimento daquilo que é a verdadeira luta. Por isso, Paulo, lá nos seus últimos momentos de vida, ele vai dizer, olha, e é uma palavra para nós, ele fala assim, ó, combatam o bom combate. Eu cumpri a carreira, cumpram a carreira também. Eu guardei a fé, guardem a fé, porque agora eu vou buscar a coroa e vocês fazendo tudo isso irão buscar a coroa também, que já me foi guardada, separada. É uma luta, meus irmãos, a vida cristã é uma luta. Então, se eu posso dar uma palavra para vocês hoje, essa palavra, obviamente, ela serve para mim também, vamos combater o bom combate. E nós precisamos combater um bom combate com paz. Nós temos que buscar a paz sempre. Nós temos que buscar a unidade. A unidade é um esforço, meus irmãos. A unidade
é algo que o inimigo quer destruir, nós precisamos lutar. E a unidade, ela só vai se perpetuar a partir do momento que nós tivermos uns com os outros relação, e não relação com os eventos, e não a relação as reuniões, a relação com a instituição, mas uns com os outros. Todas as outras relações que não sejam uns com os outros, vai gerar em nós compromissos rasos e desonrosos, que vai dar a brecha aí para a gente começar a querer julgar uns aos outros segundo as ações e as intenções. Beleza, meus irmãos? Nós vamos para o versículo 13, e aí ele vai começar a falar a respeito da soberania de Deus com relação ao futuro. Versículo 13 diz o seguinte: agora, escutem, ouçam, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que parece por algum tempo e logo depois desaparece. Versículo 15. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado as pessoas que sabem fazer o bem e não faz. Mais uma vez, Tiago pegando pesado aqui, ele dá um jeito de dar um murro bem dado na boca do estômago, e é outra tentação nossa. Irmãos, Tiago, ele pega pesado naquilo que são as tentações do ser humano. Assim como nós temos uma tendência a atrair a relação com Deus, com as coisas desse mundo, como nós estudamos semana passada, assim como nós temos uma tendência a julgar os irmãos, até o inferno, muitas vezes, por conta do nosso julgamento temerário, agora Tiago vai falar a respeito da nossa prepotência em planejar coisas para a vida, em benefício próprio, sem ao menos consultar a Deus a respeito desses planos, agindo como se nós tivéssemos domínio não apenas desses planos, mas do tempo. E o único que é o Senhor do Cronos, do tempo, é Deus. Só Ele sabe o que vai acontecer amanhã, só Ele sabe o que vai acontecer daqui a um ano. Tiago não está falando que nós não devemos fazer planos e projetos. Ele até escreve aqui no versículo 15 como que nós devemos dizer ou proceder. Mas ele está falando aqui de uma arrogância, de uma prepotência de cada um de nós, movido por uma tentação de fazer planos sem consultar a Deus a respeito desses planos. Isso é muito perigoso. Quando nós começamos a planejar a vida sem que Deus esteja no comando, nós o fazemos em benefício próprio. E aí nós começamos a falhar nas demais relações com as pessoas e com os setores da vida. Nós começamos a falhar com os amigos, nós começamos a falhar com a família, nós começamos a falhar com as obrigações que nós temos em diversos âmbitos da nossa existência, porque nós começamos a focar apenas naquilo que planejamos, né? E nós sequer, cada um de nós sequer temos uma resposta para aquilo que nós estamos planejando, no sentido de será útil para quê? Vai servir para quê? Irmãos, tudo que nós fazemos como cristãos, como servos de Deus, tem que servir a humanidade de alguma forma, tem que servir as pessoas que estão ao nosso redor de alguma forma.
Por isso que Paulo vai dar o Paulo ele vai falar lá em Coríntios a respeito do presente que serve, né? Ou seja, nós temos que ser um presente que serve. Então, quando ele fala aqui, ó, agora escutem, vocês que dizem, e esses vocês que dizem, ele está falando assim, ó, vocês pertencentes à igreja. Mais uma vez, né, que reafirmando, Tiago não escreve para incrédulos, Tiago escreve para crentes. Vocês que dizem aí na igreja, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Planos, certo? Não são errados planos, mas aqui eles fizeram um plano como se isso fosse uma certeza absoluta. Versículo 14, vocês não sabem como será a vida amanhã. Lembre-se que vocês são seres humanos. Lembre-se que vocês estão agora aqui, né? Eu estou aqui falando com vocês aqui pelo notebook, vocês estão me ouvindo via internet. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Terça-feira da semana passada, irmãos, terça-feira da semana passada eu estava numa reunião como essa daqui nossa, falando via internet com um grupo. Dentro desse grupo tinha um sujeito, uma pessoa. Essa pessoa estava ótima, sorridente, feliz, rindo, fez piada, tudo certo. Quarta, quinta, sexta-feira, 3 dias depois, ele estava entubado na UTI. E os planos dele? Então, Tiago está falando assim, ó, olha, façam planos destituídos de toda arrogância e prepotência e de todo e de toda arrogância, né, humana. Submetam seus planos a Deus, porque vocês não sabem como será a sua vida amanhã. Pois vocês, humanos, são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. A neblina é algo denso, assim, quando você enxerga, quando você se depara com ela. Na estrada tem gente que não dá conta de dirigir com neblina, parece uma coisa monstruosa, grande, mas ela logo se dissipa. Assim é a nossa vida. E aí ele fala, o que vocês devem fazer ou devem afirmar é assim, ó, se Deus quiser, se Deus permitir, se Deus conceder essa dádiva, nós estaremos vivos daqui a 10 minutos, amanhã, daqui a 3 dias, daqui a um ano, e faremos isto ou aquilo. Ou seja, dentro dos planos que estão no meu coração, eu coloquei antes de tudo o quê? Deus. Eu coloquei a soberania de Deus. De maneira que se esses planos não forem concretizados, se esses planos não forem adiante, eu estou resolvido. E como a função da tentação é nos derrubar, muitos de nós, quando planejamos qualquer coisa aonde Deus não está à frente, nós nos frustramos porque os planos não foram concretizados e desanimamos em tudo na vida. Vocês podem observar, a maioria esmagadora das pessoas que hoje não gozam de uma relação com Deus, não relacionam porque estão decepcionadas com o próprio Deus, porque os seus planos, nas quais Deus não foi incluído, não se concretizaram. Por isso que é tentação. Então, em tudo, galera, em tudo nós possamos colocar Deus à frente. Porque se Deus for colocado à frente, nós não temos problemas quando esses planos não forem adiante. Porque no nosso coração, Deus está no controle absoluto de todas as coisas. E aqui no 16 ele afirma, 16 e 17.
Porém, mas, contudo, vocês são orgulhosos e vivem se gabando das coisas que deram certo, mas que ainda assim vocês não colocaram Deus, mas deu certo. E tem jeito de colocar Deus depois, viu, irmãos? Mas aí Deus pode mudar tudo. Às vezes você monta uma casa, né? Deus não entrou na casa, os móveis estão tudo no lugar. De repente você convida Deus para entrar e Deus resolve mudar os móveis de lugar. Aí você vai aceitar. Todo esse orgulho humano é mal. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. E aqui é aquele detalhe que eu falei, de que todas as coisas devem apontar sempre para o bem, devem apontar sempre para o irmão, apontar sempre para a comunidade, de maneira que se a gente coloca Deus em todas as coisas, naturalmente essas coisas vão servir as pessoas, vão servir a comunidade, vão servir a humanidade. Beleza, galera? Então nós estudamos o versículo 11 até o versículo 17 de Tiago, capítulo 4. E semana que vem nós já partimos para o último capítulo de Tiago, capítulo 5. Já vamos pensando aí que livro que nós vamos falar depois, hein? Tem alguns livros interessantes para nós estudarmos. Beleza? Queria ouvir vocês. Alguma consideração, alguma pergunta, alguma, né, dificuldade aí, discordância? Estamos aí para conversar. Hugo, esses dois temas são de fato bem perigosos, né? Porque é fácil a gente se enganar, né? Tanto no falar mal quanto no planejamento, né? Que a gente, por exemplo, no falar mal, eu sempre brinco com o Thiaguinho, né? Não, tô falando mal, só tô zoando, né? Daí você joga desculpa na zoeira e faz a coisa errada, né? E mesma coisa dos planos, né? Não, mas eu tô seguindo o caminho que Deus quer, né? Joga a culpa em Deus também e só faz o que você quer. Assim, e acaba que não é bem assim, né? Então é uma linha bem tênue, né? Essa parada aí. Nelson, você não sabe a surra que eu levo. Eu tô falando sério, com o coração aberto para vocês. A surra que eu levo quando eu leio Tiago, desses assuntos que são dificuldades naturais minha, e eu sei que é dificuldade natural do ser humano, porque as duas coisas são regadas ao orgulho. Então, às vezes você tem uma necessidade orgulhosa de combater, quando na verdade você tem que se calar. É só lembrar de Jesus tendo o domínio da situação, se calando. Porque falando ele destruía todo mundo. E foi se calando que ele foi para a cruz, não respondendo. Então a gente tem que se calar. Muitas vezes antes de emitir opinião, e a mesma coisa com os planos, com os projetos. Porque muitas vezes, até o que eu estou fazendo na primeira instância, que é o falar mal, às vezes isso gera uma segunda instância em fazer algo para provar algo para alguém. Eu Uhum. não tenho que provar nada. Porque o que Deus tem para minha vida é meu, o que Deus não tem para minha vida não é meu, é do outro, e a gente tem que estar resolvido com isso. E ah, disposto a trilhar o plano de Deus, né? Gente, cansei de falar aqui, eu sei lá, eu não queria ser pastor e sou. Amo ser pastor, gosto do que eu faço, mas Deus foi que me colocou aqui, não fui eu. Eu queria ser outra coisa, né? Eu apenas disse sim. E quantos de nós aqui falamos sim para coisas que nós jamais imaginamos, né? Entendeu? Sim, bom demais. Chicão, Ashley, Luquinha, Adassa, Luana, Tiaguinho, e aí? Quanto a julgar, é uma dificuldade que eu tenho muito grande, assim, eu já falei com muitas pessoas, inclusive
até mesmo dos jovens, por essa dificuldade. Às vezes a gente acha que a gente sabe tudo e a gente pressupõe que a gente tem toda a razão em dizer o que está na nossa mente, e na verdade não, né? E quanto a planejar essas coisas assim, Deus tem me mostrado da pior maneira possível de que meu futuro só quem sabe é Deus, né? Sim, de que tô passando. Fui lá, criei mil planos, e daí Deus vem e mostra a pandemia. E o pior é que tem várias coisas que eu simplesmente presumi que nesse ano não dariam certos, que deram certos e darão certos graças à pandemia, sabe? Então, assim, Deus sabe, ele consegue encaixar todos os planos de todas as pessoas de uma forma uniforme e tão perfeita e que a gente nunca vai entender, sabe? A gente acha que é tudo sobre eu, e na verdade é algo tão maior que isso, e Deus tem me mostrado demais isso. Do jeito que nem a gente consegue imaginar, né? Se é que é possível, Deus faz com que seja. Realmente. Maravilha, Ashley. Mais alguém, irmãos? Todo mundo de boa? Maravilha. Chicão, tá na escuta, irmão? Estou, meu amigo. Você ora por nós? Oro sim. Valeu, irmão. Senhor, obrigado por mais essa quarta-feira, obrigado por mais esse ensino, e obrigado por essa palavra que o Senhor colocou no coração do Gustavo. Que a gente possa entender a sua vontade e conseguir aplicá-la na nossa vida. Que a gente possa esquecer da nossa vontade, que a gente possa lutar contra ela, lutar contra aquilo que a gente planeja e dar lugar apenas àquilo que vem do Senhor. Que o Senhor possa continuar nos guiando e nos dando paz e entendimento para que a gente saiba e tenha certeza de que aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas é muito melhor do que aquilo que nós queremos para as nossas vidas. Esteja cuidando de nós, abençoe o restante desse dia, é isso que eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. 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 Irmão, só um detalhe, tá? Essa é a palavra de Deus, tá? Eu sou um receptor, né? Eu tô transmitindo, mas é minha luta, viu, irmãos? A gente corre um risco muito grande de cometer o pecado da hipocrisia o tempo todo, né? Então, a palavra de Deus, ela serve para ensinar vocês, para me ensinar. É uma luta. Eu não sei vocês, mas eu, quando estudo o livro de Tiago para falar para vocês aqui, eu sou moldado o tempo todo, cara. Fui confrontado, essa é a palavra. E então que a gente receba a palavra de Deus, né? E às vezes a gente vai cair em tentação, né? E a oração do Pai Nosso ali no finalzinho não nos deixe cair em tentação. Essa é a nossa oração. Para que a gente possa se policiar sempre, irmãos, para que a palavra que nós falamos, que nós somos receptores dela, ela pode ser transmitida, né? Mas que ela seja encarnada na nossa vida, que seja uma verdade. Beleza, galera? Deus abençoe. Boa tarde a todos. Estamos juntos, né? E Deus abençoe o resto do dia, o resto da semana. Sábado, 7h30 é nós, hein? Tamo junto. Beijo, beijo. Tamo junto, gente. Beijo. Valeu, gente. Até mais. Gente, beijo. Tchau.